Galera, como é que a gente faz essa refatoração então para retirar o Axios daqui do gateway para nos aproximarmos cada vez mais da Clean Architecture? Porque se você notar bem agora, nós temos tanto essa camada verde quanto essa azul sendo a mesma coisa. Nós temos um Search Pokémon Gateway que tem uma dependência ali para o Axios e mesclou as duas coisas numa só e ele está indo lá na Poké API retornando os dados. Note a setinha que está desenhada aqui na arquitetura. Ela não está aqui por acaso, tá? O que ela está dizendo é o seguinte: módulos externos podem conhecer módulos internos. Módulos de aplicação não podem conhecer módulos de infraestrutura. Então a setinha é para cá, não é para cá. O que está acontecendo? O gateway está com uma setinha para cá, para o azul, porque ele está conhecendo o Axios. A gente vai ter que inverter essa setinha. Então note o nome inverter, é porque a gente vai utilizar a inversão de dependência para alcançar isso aqui. Mas primeiro a gente vai propositadamente criar uma classe concreta. Vamos aqui então, eu vou chamar de propósito Axios HTTP Client e não cliente, tá? Onde esse cara aqui, ele export default class Axios HTTP Client. Eu tenho um métodozinho aqui já pronto para não ter que ficar digitando para ganhar algum tempo. Aqui eu preciso de uma dependência para o Axios. Ok. Então qual foi a principal alteração que eu fiz aqui no Axios? Agora sim, essa classe lida somente com Axios, certo? Então assim, é uma URL que chega nesse cliente aqui. Ele não sabe se vai chegar uma URL para ir na Poké API ou se é para uma URL para ir no GitHub, sei lá. Então ele recebe uma URL, tá? O que ele sabe é como lidar com retornos do Axios. Ele sabe que ele pode tentar fazer um get naquela URL em cima de uma response. Se essa response retornou 200 para um get, se a REST API foi bem implementada, ele retorna essa response. Mas se der qualquer tipo de exceção na hora de pegar essa URL aqui, eu sei que dentro desse response aqui tem um objetinho do tipo status, né? Status. Então eu vou botar aqui que esse status aqui tem um valor da exceção que veio lá e.response.status, tá? Se eu colocar esse cara aqui como N, ele para de dar o vermelhinho ali e arruma o meu toque também. Isso aqui é específico de Axios. Se fosse uma biblioteca, se fosse um cliente de Fetch HTTP Client, a implementação seria um pouquinho diferente, né? Não seria um await axios.get, seria um fetch naquela URL, talvez não fosse um response.status, aí tem que ver como é que é detalhes do fetch, mas o fato é que isso aqui conhece Axios. E agora, se a gente vier aqui e remover esse Axios daqui, e sim colocar por exemplo, HTTP Client, que ainda é uma dependência direta ao HTTP Client, pelo menos a gente tirou. Não. Pelo menos a gente tirou essa dependência desse framework aqui no nosso gateway, tá? Então a gente resolveu. E tem que refatorar um pouquinho essa classe, porque quando ela retorna agora o Axios não dá mais um throw exception aqui, ele retorna um status aqui. Então, para fazer isso aqui passar, ele não tem mais um try aqui, certo? O que ele tem é isso aqui, ó. O que ele tem é isso aqui. Se o response ponto status for 404, ele dá um not found aqui como nós já tínhamos. Se for um 200, ele retorna o resto que a gente tem ali. Como não tem outra código de erro ainda, a gente só lidou com 200 e 404, esse código aqui ainda está suficiente, tá? Note que todos os testes passaram. Tá tudo corretinho aqui. O problema é o seguinte, o problema é que a gente não corrigiu a setinha ainda. A gente criou agora essa camadinha verde e criou a camadinha azul.
Perfeito, mas a seta está errada ainda. Como é que se arruma essa seta? Lembra que eu falei da inversão de dependência? Como é que implementa-se uma inversão de dependência? Então, teremos aqui um HTTP client, que ele é uma interface. Export default interface HTTP client. Então, nota que até o nome dessa camada verde aqui, ela é uma interface adapter, ou seja, você vai criar um contrato aqui do que você espera para aquilo ali. Essa interface vai ter uma assinatura de um método get por enquanto. Esse Axios vai implementar aquele HTTP client e não tem nada quebrando ainda, né? A gente criou uma interface a mais, mas a gente criar a interface não garante que você modificou e inverteu a seta de dependência. Isso vai acontecer quando, aqui no meu gateway, em vez de eu instanciar, tá vendo que a dependência está aqui? Toda vez que eu passar por esse método, ele vai instanciar um Axios HTTP client. Isso não está legal. Mesmo se essa instanciação fosse... em vez de... constructor. Mesmo se essa instanciação fosse dentro do construtor, e ele tivesse uma só para a classe inteira, e aqui eu preciso de um private HTTP client do tipo HTTP client. Mesmo se essa instanciação seja a nível de classe, e aqui é um this agora, nota que ainda tem a dependência direta aqui. Quando o compilador passar por esse método aqui, o construtor, ele vai criar uma dependência direta para o Axios. Ora, a gente não quer, a gente quer que, independente de quem seja essa implementação concreta, esse gateway saiba lidar com retornos de um HTTP client, de uma chamada REST. Como é que a gente faz isso então? Um recurso da inversão de dependência é passar essa... Vou deixar assim para manter a consistência de como estava implementado antes. Então aqui no new, e aqui recebe o HTTP client que veio para o parâmetro. E a gente remove aqui do gateway agora aquela classezinha lá do azul. Então agora o gateway é agnóstico à implementação de framework. Ele é agnóstico àquela bolinha azul lá. Ele não sabe quem que vai injetar coisas nele, mas ele sabe que alguém vai fazer isso, porque o construtor está demandando agora que alguém forneça para ele, alguém ensine para ele quem que é esse HTTP client. E é por isso que os testes estão falhando, porque há um erro de compilação agora. Ele está dizendo, cara, eu sou um gateway, mas para construir um gateway você precisa me fornecer um HTTP client, senão não funciona. Então, para efeito desse teste aqui, a gente ainda vai manter o Axios HTTP client. A mesma coisa aqui embaixo. Axios HTTP client. Ele está falhando. Eu acho que o teste se perdeu. Tá? Vamos ver. Ele estava no live reload ali. E agora ele passou. Pelo menos aqui lá. Né? Agora ele passou, mas ele estava se perdendo ali no live reload por algum motivo. Tá? Ok, arrumamos o teste. Só que tem o teste de integração. Aliás, inclusive esse teste aqui, ele é um teste de integração ainda broad, né? Como falaria o Martin Fowler, porque ele está batendo no serviço real lá, né? Ele está indo lá na implementação, na Poké API de fato, consumindo internet, rede e batendo lá. Depois a gente vai transformar isso aqui num teste de integração narrow também, tá? E vai manter apenas o teste de tela como sendo o broad, que bate no serviço de verdade, tá? Mas note que agora a tela está quebrada, né? A tela está quebrada porque, novamente, a gente tem um gateway aqui que exige agora que seja passado para ele um Axios, aliás, um HTTP client. Deixa eu dar um restart aqui no view server para ver se ele sugere o import. Não, então a gente vai fazer o import na mão aqui. Import Axios HTTP client lá daquele lugar lá.
passou tudo, tá? Dando uma recapitulada então que a gente fez. A gente tirou a dependência de Axios do gateway. Primeiramente a gente tinha construído uma classe concreta que conhece Axios e estava construindo ela aqui, fazendo a instanciação dela aqui dentro, ou aqui no consultor, ou aqui dentro, enfim. Mas o fato é que a setinha ainda estava dependendo para o azul. A gente inverteu a dependência, a gente faz agora aqui dizendo, cara, alguém vai me fornecer esse HTTP client. Quem vai fornecer é o fluxo da aplicação. Aqui no caso da tela foi ela que ofereceu aqui. E no caso do teste foi a gente que ofereceu aqui, chamando um new Axios HTTP client aqui. Tá? Isso aqui já é uma clean architecture, no sentido de que nós temos isso aqui isolado disso, que está isolado disso, e as setas estão corretas. Porém, está difícil enxergar isso ainda, porque está tudo na raiz aqui, né? Uma maneira que eu gosto de fazer isso é o seguinte, separar por folders, tá? O que é, deixa eu antes mostrar aqui, o que é entity, use case e interface adapters, eu gosto de chamar de application, tá? Porque tudo isso aqui, porque essa interface aqui, ela existe por causa da application, que precisa consumir um recurso externo. Ela não existe porque é bonito ter uma interface para quem está aqui residindo aqui na camadinha azul. Não, ela está colada com a application aqui, na minha concepção, no meu entendimento. Tá? Então aquilo ali vai dentro da application também. Então como é que fica? Application. Então, o que vai ali? O HTTP client. Vai ali para dentro. Então deixar passar aqui, porque agora eu não estou mais confiando que ele vai funcionar. Tá? O gateway está aqui. Vai ali para dentro. Application. Aqui tem que arrumar agora. Application. Deveria passar. A implementação do Axios, aí na minha concepção, aí ela é um detalhe lá de fora. É um detalhe de infraestrutura. Então ele vem aqui para dentro. Aqui a gente chama o infrastructure. E aqui no teste eu não sei se ele... Aqui tá tudo quebrando, né? Start TS, ele vai dizer que tem um monte de import errado aqui. Aqui é o infra. E aqui é o application. Tem uma coisa errada ainda aqui. Cannot find module, porque agora esse cara tá na infra, eu tenho que voltar 2 vezes aqui. Como é que ele passou os testes, eu não sei, tá? Aqui passou. Esse teste aqui passou. Tudo passando, bonitinho. Vamos salvar isso aqui de novo. Salvar isso aqui. Tudo passando aqui, tá? Então, olha aqui. SRC tem a application, que tem aqui uma interface, que tá ok. Tem aqui o nosso gateway, que engraçado. Esse cara aqui tá pegando um HTTP client que tá aqui na raiz junto com ele. Não precisa ali montar. Gente, de novo, como é que passou o teste ali antes, eu não sei. Tá? Deixa eu até... Verdade, deixa eu até te... Como eu não tô confiando que esses testes estão... Esse live reload tá ok, deixa eu reiniciar aqui. E deixa eu vir aqui também npm run dev. Vamos lá no browser agora pela última, depois de muito tempo, ver se está funcionando. Olha só que bonito. Fazia quanto tempo que eu não acessava o browser e eu tinha certeza que a tela estava funcionando, né? Pokémon Mewtree not found. Olha que interessante, né? Mas como é que a gente lê isso aqui, né? Então, note que agora esse cara aqui
depende de um HTTP Client, e esse cara aqui é quem conhece o HTTP Client. O HTTP Client não conhece o Axios, mas o Axios conhece o HTTP Client. E o Gateway não conhece o Axios, mas ele conhece o HTTP Client que está do ladinho dele aqui. É só essa edição eu vou parar. Ok, estamos quase caminhando para o que eu quero chegar lá ainda. Porém, ainda tem um detalhe aqui. A gente corrigiu a Clean Architecture. Tá bem definidinha a camada aqui. Porém, essa parte aqui tá meio bagunçada ainda, né? Os use cases e as entities, eles ainda estão residindo aqui na aplicação como Pokémon ID. Aí depois imagina que vai ter aqui os moves, são os movimentos. E isso aqui vai ficando cada vez mais complexo, tá? Como é que a gente vai resolver isso aqui? É na próxima aula.